meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo prosperar, crescer espiritualmente na graça e na paz do nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo, nosso mestre, nosso guia, nosso orientador. Que tudo seja para a honra e glória do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Amados, começamos hoje, domingo, uma nova lição, dando continuidade aqui ao capítulo 1 do livro de Romanos. O título da lição desta semana é a lição 2, o conhecimento de Deus. Semana passada estudamos sobre o chamado, lição 1. E aí, nesta lição, nós concluímos mostrando, meditando nos versos 20, capítulo 1, verso 20, que diz que Deus é possível ser conhecido claramente, Deus pode ser entendido, né, claramente por meio das coisas criadas, né? Deus pode ser entendido, as coisas espirituais dele, e Deus pode ser visto claramente por meio das coisas criadas, né? Veja que coisa linda. E aí, o último verso que nós vimos, eu acho que foi o verso 23, se não me falha a memória, quando diz que as pessoas, provavelmente de Roma, referindo-se ao contexto lá em Roma, diz que alguns que conheceram a Deus, chegaram ao conhecimento, ouviram falar de Deus, conhecer no sentido de ouvir falar de Deus, e não conhecer no sentido profundo de ter uma relação com Ele, declinaram, porque amaram as suas próprias paixões, suas próprias concupiscências, acabaram desonrando a Deus, inflamando os seus corpos entre si. Então, Paulo concluímos a lição da semana passada, Paulo afirmando que no pecado que havia lá em Roma, de alguns que chegaram ali ao ouvir falar de Deus, ouvir algo do Evangelho, não entraram pelo caminho do Evangelho de Cristo, né? E aí resolveram trazer desgraça sobre os seus corpos, né? E hoje, falando sobre ainda o conhecimento de Deus, no mesmo contexto lá de Romanos 1:20, vamos para Romanos 1:28, que é o verso síntese dessa semana, que diz assim: e com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Veja só, o texto diz, e como eles não se importaram de buscar ou de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Que sentimentos perversos são esses? Que coisas perversas são essas que Deus acabou os entregando porque eles estavam completamente com a concupiscência da carne latente, forte, que os empurraram para esse pecado, né, para esse pecado terrível ao ponto de receberem as consequências do seu pecado na própria carne, ao ponto de inflamarem-se contra Deus e receberem as maldições nos seus próprios corpos, né? Obviamente, a gente deve encontrar essa resposta ou o aprofundamento do que Paulo está falando aqui, na continuidade aqui da lição, né? Então, o texto é muito claro. O que levaram eles a um sentimento de perversão? A palavra perversão aqui, na nossa sociedade atual, perversão, o homem perverso está mais ligado ao homem violento. Um homem que, por exemplo, além de assaltar um idoso, ele bate, deixa um idoso sangrando, semi-morto no chão, sem o idoso reagir, sem nada. Esse é um homem, o perverso está mais ligado ao homem cruel, ao homem violento, que pratica violência física, né? Quando a gente fala o termo perverso. Só que no termo perverso aqui da Bíblia, geralmente ela tem, na maioria dos casos, né? 99% dos casos, está vinculado a um outro tipo de perversão. Muitas delas estão vinculadas à perversão sexual. Ligado, por exemplo, Deus diz assim, olha, eu não quero que você passe
o seu filho pelo fogo. Aí o sujeito vai lá e passa, só porque Deus mandou que não passasse. O Senhor fala assim, olha, vocês não podem nem colocar para cruzar um animal com outro, um cachorro com um gato. Vocês não podem fazer isso, não. Isso é perversão, né? Agora, imagine um homem se deitar com um animal, uma mulher se deitar com um animal. Ele chama isso de abominação. E essa abominação, a Bíblia chama, quando está falando de forma genérica, de perversão. É um homem que atingiu um nível de pecado, um nível de afastamento das coisas espirituais de Deus, assim, muito distante. É como se ele tivesse mergulhado num mar de lama profundo. Hoje eu sei que, falando desta forma aqui, nós podemos aí ser criticados, embora eu esteja defendendo a minha fé, não estou maltratando ninguém, nem perseguindo ninguém que vive no meio dessa prostituição, né? Não esteja atacando ninguém. Estou aqui defendendo uma doutrina com base bíblica, não estou aqui incitando a violência das pessoas, dos irmãos, contra as pessoas que escolhem esse tipo de vida. Pelo contrário, essas pessoas são livres para escolher e eu e você tem que respeitar a escolha dessas pessoas. Tem que respeitar. Eu e você, nós não somos deuses para julgar ninguém, para condenar ninguém à morte, para apedrejar ninguém, né? Houve um tempo em que Deus mandou apedrejar, quando existia a teocracia, quando existia um povo, um reduto dentro de um lugar que só habitava judeu naquele lugar, onde Deus era o rei, e, né, pronto. É aquele tempo, mas hoje, todos nós espalhados pelo meio da grande Babilônia mundial, nós não temos esse mandamento e nem essa autoridade para fazer isso. Hoje, nós não temos esse poder. Deus não nos deu esse poder. Jesus Cristo não fez isso. Jesus não autorizou a apedrejar ninguém, pelo contrário, a amar. O fato de eu conhecer alguém que vive metido com prostituição, um sujeito que tem tantas mulheres, que tem relação sexual com animais, pratica zoofilia, que é pedófilo, que fica fazendo coisa errada com criança, crime, com estupro, e com homossexualismo e outras coisas mais, né, que a Bíblia fala de perversão sexual. Ora, essas pessoas, elas devem ser respeitadas pelos cristãos. Devem ser aceitas como seres sociais. Ela tem todos os direitos sociais que nós temos. E devemos lutar, inclusive, pelos direitos dela. Mas nós, em hipótese alguma, devemos copiar o seu exemplo. É isso que a Bíblia nos ensina com toda a sabedoria. Jamais eu vou incitar ninguém que apedreje um homem que tem não sei quantas namoradas, ou um sujeito ali que fica mantendo relação sexual com animais, ou um outro maluco que fica ali olhando foto de criancinhas, comprando foto de criancinhas peladas, né? Ou sendo exploradas sexualmente, ou um outro que escolheu a vida do homossexualismo, a outra que escolheu a vida do homossexualismo, ou a questão do transgênero, não importa, né, qual a definição. São seres humanos que merecem o nosso respeito. Agora, eu não posso deixar de dizer que essas práticas Deus vê como abominação, como algo ligado à perversão. São coisas distintas. O fato de alguém estar cometendo uma perversão não significa dizer que aquela pessoa não pode se converter, não significa dizer que a graça de Deus abandonou aquela pessoa, que aquela pessoa não pode ser salva, que aquela pessoa não pode se arrepender e se converter. Não significa isso, né? Então precisamos colocar os pontos nos is, né? Estamos pregando aqui uma doutrina, não estamos pregando violência contra ninguém. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição dessa semana. A pergunta diz assim: quais as consequências de um espírito mau ou de um espírito perverso? Vamos seguir aqui, né? A contextualização aqui do verso síntese. Perversão, espírito mau, estão intrinsecamente ligados quando eu falo aqui da mensagem espiritual, né? Então, quais as consequências
que o homem, com esse espírito mau, com esse espírito de perversão, vai ter em sua vida física e em sua vida espiritual. Romanos 1:24 diz: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É o que ele diz aqui, meus amados, no texto aqui de Romanos 1, versículo 24. O texto começa em plena harmonia com o verso síntese, quando o Senhor diz bem claro aqui que e eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, né? E por isso Deus entregou ao seu sentimento de perversão, né? Fazendo as coisas que não eram convenientes, o que não era conveniente para a sã doutrina, para a vontade de Deus, né? E aqui o texto é muito claro, mostrando que, em Romanos 1:24, mostrando que Deus apenas os entregou aos desejos dos seus corações, e os desejos dos seus corações, qual era? Era usufruir dos prazeres carnais, cujos prazeres carnais, aqui do contexto, se refere aos prazeres carnais proibidos na palavra de Deus. Prazeres carnais que não trazem felicidade, porque Deus permitiu uma série de prazeres carnais que estão em harmonia com a Bíblia. Vou citar aqui alguns. O prazer carnal que o homem obtém pela relação sexual, tanto o homem quanto a mulher, tanto o marido quanto a mulher. Esse prazer carnal feito dentro da relação sexual permitida na Bíblia, ele é santo. Ele é aprovado por Deus. Deus não é contra o prazer carnal. Ele é contra o prazer carnal que foge da sua lei. Um prazer carnal que o homem tem, ao invés de ter com a sua esposa, ele trai a sua esposa para ter uma relação sexual, um prazer carnal com a mulher de outra pessoa, causando tristeza ao seu amigo, aquela própria mulher com que ele teve aquela prazer sexual, porque ela vai trazer problema na mente dela, a sua consciência vai ficar acusando, vai trazer infelicidade, pode trazer sentimento de culpa, ansiedade, depressão lá na frente, não é? Maldade. Então, esse tipo de prazer Deus não permite, porque esse tipo de prazer, ele é enganoso. No primeiro momento, o sujeito sente o prazer, naqueles 5 minutinhos no máximo. E depois? Quais são as consequências que ele vai trazer para o resto da vida? Em relação à sua própria saúde, em relação à sua família, a convivência familiar com a sua esposa, com os parentes, com os filhos, com os amigos. Como é que vai ser isso no restante da vida? São consequências terríveis. Deus permite que o homem tenha, por exemplo, o prazer da carne num alimento gostoso. Deus não proíbe que você coma uma comida gostosa para saciar. Inclusive, foi ele que colocou o paladar em nosso corpo. Quem criou foi ele. Não foi o diabo que criou o paladar em nosso corpo, não. Foi o Senhor que colocou o paladar. Comer uma comida gostosa, saborosa e se deliciar, esse é um prazer permitido. Agora, quando eu começo a querer experimentar alimentos que vão destruir o meu corpo, intoxicar a minha mente, para ir prejudicar o trabalho do Espírito, quanto à vontade do Espírito em minha vida, de ir e vir para fazer a vontade de Deus, né? Quando esses alimentos de tão saborosos eu me entrego ao paladar e bloqueio a racionalidade do Espírito, ao ponto de virar um glútono, uma pessoa com glutonaria, que come, é insaciável, come como um bicho, e aí mete uma colher na garganta, vomita para comer um novo prato, comer para experimentar de toda a comida que está na mesa. Não se controla. Isso desagrada a Deus. Jamais o Espírito de Deus pode trabalhar na vida de alguém que faz isso. Então, existem prazeres e prazeres. Existem prazeres que Deus aprova, existe prazer que Deus não aprova. Todo prazer que Deus não aprova é aquele que você transgride o mandamento. Eu vou ali num show de humor.
Vou ali no show, vou dar umas gargalhadas. As gargalhadas que você vai dar é de alguém que está contando piada de outro alguém, humilhando aquela outra pessoa? Você vai rir de outra pessoa? Você gostaria que as pessoas rissem da sua cara? Então, esse tipo de prazer Deus não aprova. E daí por diante? Daí por diante. Então, qualquer homem espiritual, ele vai entender isso. Quando a Bíblia diz amar ao próximo como a si mesmo, a Bíblia está dizendo, não faça nada com o próximo daquilo que você não gostaria que o próximo fizesse com você, porque você iria ficar magoado. Não é? Simples assim. Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus entregou as suas paixões, as suas concupiscências do seu coração, e ele diz bem claro aqui, que tipo de concupiscência? Concupiscência é uma mistura de cobiça por aquilo que é proibido, mas que dá prazer temporário e enganoso, né? Ele chama aqui de imundícia. Então, esses cristãos que estavam corrompendo os corpos entre si, né? Como convém, e como é que eles entregaram-se à imundícia? Eles estavam, obviamente, usando os seus corpos físicos para terem prazer uns com os outros. E aqui nós temos algo interessante de fator histórico para a gente trazer aqui à tona. Por exemplo, era costume na Grécia, no alto escalão político, no nível dos reis, dos generais, dos coronéis, da alta cúpula da sociedade, os ricos e poderosos do reino, os senhores, que em Roma isso é aperfeiçoado no sentido de que isso é ampliado para uma depravação ainda maior. Em Roma, por exemplo, já vinha essa cópia, vem da Grécia, os costumes vêm muito da Grécia, né? Por isso que a cultura romana, ela é greco-romana. Os deuses são deuses grecos romanos. Essa questão de cultura, de procedimento, de crença, Roma tem muito da Grécia. A Grécia tem muito de Babilônia, porque o reino vai conquistando o outro e vai trazendo isso para si, essa cultura, né? Pois bem, em Roma havia muitas saunas, onde homens tomavam banhos quentes, né, com outros homens, e tinha muita relação homoafetiva, muita relação sexual, muita, e era algo normal na alta classe. Não só, por que isso começou a acontecer? Porque, primeiramente, eles criaram aqueles cultos a Eros, a Baco, né? Era um monte de mulher nua dentro de um salão, dentro de uma festa, muitos homens nus, muitas mulheres nuas, todos cheios de vinho, todos bêbados, e aí, quem sabe, em dado momento, tiveram a triste ideia de um homem se deitar com outro e a mulher se deitar com outra. Daí surge a perversão. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, que eles inflamaram os corpos entre si, desonraram os corpos. Onde é que entra a desonra do corpo aqui? Quando um homem se deita com outro homem para manter relação sexual natural que só cabe entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. Somente nisso. Então, quando eu leio esse texto, para mim fica muito bem claro porque Paulo está escrevendo aos cristãos em Roma. Isso. Porque era uma prática da alta classe social e isso estava contaminando a classe pequena que desejava chegar no nível da alta classe, né? Dos ricos e poderosos que praticavam isso. Continuando, amados, vamos para a segunda pergunta que diz: quando nasce um espírito de maldade prejudicando o corpo? Quando é que nasce isso? Vamos tentar entender aqui o que Paulo fala aqui em Romanos 1, versículo 25, ele diz assim, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, quando é que nasce essa maldade, essa perversão no coração do homem? Quando ele quer provar prazeres inapropriados, proibidos pela palavra de Deus, mas a sua curiosidade por sentir novos prazeres, por aquilo que é desconhecido,
A busca da tal da novidade, a curiosidade pela tal da novidade, matou muita gente. Começou com Eva, né? A curiosidade da Eva lá no princípio. E aí, de novo, então todos os pecados de perversão começaram com uma simples curiosidade, né? Eu quero conhecer algo ali, mas eu quero só conhecer. Olha, todo viciado que é dependente de drogas pesadas como a cocaína, como a heroína, LSD, eles começaram com um trago, pela curiosidade de experimentar. Sempre foi assim, meus irmãos. Então, assim, o ideal é que o homem não experimente. É o ideal. Eu vivo sem aquilo, eu estou vivendo bem, sem experimentar tomar um litro de cerveja, um litro de uísque, um litro de vinho. Eu estou vivendo bem com saúde sem isso? Estou. Por que eu vou provar isso? Para quê? Só para experimentar? Não tem muito sentido, né? Então, a Bíblia recomenda ao homem que ele fuja dessa aparência do mal, né? Por que a Bíblia faz isso? Porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a nossa estrutura é pó, sabe que nós somos frágeis, sabe que nós não temos poder para suportar muitas coisas. E é por isso que ele chama cada um de nós para junto dele, para que primeiro ele nos fortaleça, que depois de fortalecido, ele vai permitindo que as provas venham em nossa vida segundo a nossa força. Porque Deus não nos permite uma prova que seja maior do que aquilo que a gente pode suportar. Está escrito na sua palavra que ele é assim. Então, Paulo diz que esses homens perversos aqui do contexto de Romanos, né, do capítulo 1, do versículo 20 em diante, Paulo está dizendo aí que esses homens desonraram os corpos entre si. Eles fazendo isso, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus, por exemplo, é que só pode manter uma relação íntima, abençoada, amorosa, perfeita, para que haja vida, procriação, se for homem ou mulher. Quando você junta dois homens, por exemplo, dois homens, eu estou colocando duas pessoas iguais. E na tipologia é uma abominação, porque na tipologia não existe dois deuses, dois homens iguais. Quando Deus cria Adão, e de Adão ele tira Eva, de dentro de Adão, da costela de Adão, ele está mostrando ali a tipificação de como aconteceu entre ele e Cristo. Ele gera o seu filho do seu seio, mostrando que na tipologia é como se ele fosse Adão, superior, e Jesus Cristo, filho, Eva. Né? Na tipologia, não que Jesus seja uma mulher, só na tipologia, a título de hierarquia. Assim como Eva, sendo perfeita tanto quanto Adão, imortal tanto quanto Adão, inteligente tanto quanto Adão, Deus falou assim para Eva perfeita: você será submissa a ele. Você será a adjuntora dele. Ele é o cabeça de você, ele vai lhe dominar. Como serão perfeitos? Porque era uma tipologia, porque Deus, o Pai, era superior a Cristo e dominava. A partir do momento em que eu crio dois homens, e ali está marido e mulher, quando o Senhor falou assim, o homem e a mulher serão uma só carne. Aí ele vai dizer para o filho, ou o filho dizer para ele, lá em João 10:30, eu e o Pai somos um em espírito. A tipologia era na carne. E o antítipo no espírito. Quando eu coloco dois homens para ter relação sexual entre si, eu estou dizendo no sentido espiritual mais profundo que existem dois homens iguais, dois deuses iguais. E a igreja tentou fazer isso, criando uma trindade lá em 325, dizendo que Jesus era um Deus coigual com o Pai. Isso é o primeiro passo doutrinário para uma perversão, da qual Paulo está explorando aqui em Romanos capítulo 1. Uma perversão sexual, porque a perversão sexual, ela está intrinsecamente ligada à perversão doutrinária. Não é à toa que a Bíblia, quando usa a palavra adultério, não fala apenas de uma relação sexual entre uma mulher, mas ele fala também de uma adulteração da palavra de Deus. É por isso que a igreja, lá no Apocalipse, é chamada de uma mulher prostituta.
que embebeda os reis da terra, ou seja, com seu discurso, com a sua doutrina enganosa, com as suas filosofias, agradando o povo, uma religião popular que agrada a todo mundo, que o povo gosta daquilo porque eles podem continuar nos seus pecados, não precisa mudar, não precisa matar o velho homem para nascer nova criatura, não precisa passar pelo sofrimento da morte do velho homem para se tornar nova criatura. Então, a Bíblia usa muito isso. Uma igreja que está pregando a mentira chamada de prostituta. Ela adulterou a palavra, se transformou numa grande meretriz. Então, essa linguagem que Paulo está usando, ela está em plena harmonia com as Escrituras Sagradas. Está lá no livro de Levítico. O homem não se deitará com outro homem. É um mandamento antigo. Perversão é. Abominação é. Está lá em Levítico 19. Abominação é. Então, Deus deixou bem claro isso. Paulo não está dizendo nada de novo. Paulo está falando aos cristãos que estão lá em Roma para que eles não cobissem as coisas do mundo. Em toda a sociedade, os pobres querem ser como ricos. Dentro da igreja, inclusive, tem um monte de crente pobre que quer ter um carro de um rico. Inclusive, a igreja só prega isso, né? Abençoado é aquele que tem muito dinheiro. Vai para a igreja em busca de dinheiro, de emprego, de fama, de crescimento financeiro, prosperidade financeira, etc. Então, hoje, os homens estão buscando a mesma coisa do passado. Agora, imagine lá em Roma. Os comentários de outro dia. Ontem a festa foi grande ali, na sauna do imperador. Não sei quantas mulheres, as mulheres mais lindas e cheirosas de Roma estavam lá. Não sei quantos homens. Olha, quem dos pobres, coitados, passando fome, tinha um pão para comer, não sonhava entrar numa festa dessa? Regada a muito vinho, a muita carne, a muita comida, a muitas guloseimas, as muitas frutas e todo tipo de alimento, do melhor que tinha na terra, para os ricos. Eles sonhavam. Só que dessas iguarias, desses reis, havia o pior de tudo, que era a perversão sexual. E Paulo vai usar essa realidade no âmbito romano para que nós traçamos, né, para que nós possamos traçar ali um perfil, trazer para uma reflexão profunda as questões espirituais do reino de Deus.